Ninguém percebeu no começo. Era só mais uma fila comum. Pessoas impacientes, olhares no celular, passos lentos e o silêncio típico de quem só quer ir embora logo. Ali, em meio a todos, estava Roberto Carlos. Sem palco, sem holofotes, sem aplausos, vestido de forma simples, olhar tranquilo. Ele aguardava como qualquer outra pessoa, mas algo chamou a atenção. Algumas pessoas passaram por ele, outras entraram na frente, e ninguém parecia notar sua presença. Não por escolha, mas por indiferença. O tempo passava, a fila andava, e ele continuava ali, em silêncio. Quem olhasse de longe jamais imaginaria que aquele homem, ignorado em uma fila comum, era alguém que já havia sido ovacionado por multidões. Mas naquele momento, ele não reclamou, não se apresentou, não exigiu nada, apenas esperou. Até que algo aconteceu, algo simples, algo inesperado, algo que mudaria o clima daquele lugar e tocaria o coração de todos que estavam ali. E é a partir desse instante que essa história começa de verdade. A fila avançou mais uma vez. 2 pessoas entraram na frente dele, sem pedir licença, sem sequer olhar. Roberto Carlos deu apenas um passo para trás. Não discutiu, não reclamou. A atendente chamou o próximo. Não foi ele, mas alguns minutos se passaram, até que uma senhora, logo atrás, percebeu algo estranho. Ela observou o silêncio dele, a calma, a forma como aceitava ser ignorado. Com voz baixa disse: "O senhor pode ir na frente. Acho que sua vez já passou." Ele sorriu de leve. Aquele sorriso discreto, quase tímido. "Não tem problema. Eu espero." A resposta foi simples, mas carregava algo a mais. Nesse instante, um jovem à frente virou o rosto, olhou com atenção e congelou. Os olhos se arregalaram. O corpo ficou imóvel. Ele sussurrou quase sem voz: "Não é possível." Mas antes que dissesse mais alguma coisa, Roberto fez um gesto com a mão, pedindo silêncio. Como quem diz: "Deixa assim." A fila seguiu. O ambiente, porém, já não era o mesmo. Alguns começaram a olhar, outros cochicharam. E pouco a pouco, algo invisível começou a se espalhar ali. Não era alvoroço, era respeito. E o que aconteceria em seguida, ninguém naquela fila jamais esqueceria. A atendente chamou mais um nome. Ainda não era o dele. Nesse momento, o jovem que havia reconhecido tentou avisar alguém, mas foi interrompido por um olhar calmo, quase um pedido silencioso. Roberto Carlos permaneceu imóvel. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma criança, segurando a mão da mãe, olhou para ele por alguns segundos e perguntou em voz alta: "Mãe, por que aquele senhor está sempre deixando os outros passarem?" O silêncio tomou conta da fila. A mãe ficou sem resposta. Algumas pessoas abaixaram a cabeça. Roberto se inclinou levemente, ficou na altura da criança e respondeu com doçura: "Porque todo mundo tem pressa. E às vezes, esperar também é uma forma de respeito." A frase ecoou. Não foi dita para impressionar. Foi dita de verdade. A senhora atrás dele levou a mão ao peito. O jovem à frente enxugou os olhos discretamente. A atendente parou por alguns segundos, sem entender por quê. Algo havia mudado. Ali não havia mais uma fila comum. Havia um momento. E ninguém mais conseguiu fingir que não tinha visto. A atendente respirou fundo. Olhou novamente para o nome no sistema. E então para o homem que permanecia em silêncio na fila. Dessa vez, ela chamou com mais atenção: "Senhor, pode se aproximar, por favor." Roberto deu um passo à frente, mas antes que dissesse qualquer coisa, ele olhou ao redor. Viu a senhora cansada, viu a mãe com a criança no colo, viu o jovem que tremia, tentando conter a emoção. E então, com a mesma calma de sempre, disse: "Pode atender eles primeiro." O choque foi imediato. "Mas o senhor já está esperando há muito tempo", respondeu a atendente. Ele sorriu. "Eles precisam mais do que eu." Ninguém falou nada. A senhora começou a chorar em silêncio. A mãe abraçou o filho com força. O jovem deixou as lágrimas caírem sem tentar esconder. Ali, ninguém viu um cantor famoso. Viram um homem. Um homem que, mesmo ignorado, escolheu colocar o outro à frente. Foi nesse instante que alguém sussurrou com a voz embargada: "Esse é o Roberto Carlos." O nome correu baixo, de pessoa em pessoa, mas não houve gritos, não houve celulares levantados, só silêncio e respeito.
Roberto Carlos abaixou levemente a cabeça ao ouvir seu nome sendo reconhecido. Não confirmou, não negou, apenas manteve o mesmo olhar sereno. A atendente, agora com a voz trêmula, disse: O senhor pode ir na frente, por favor. Ele respirou fundo. Obrigado, mas não precisa. E com um gesto simples, voltou para o fim da fila. Ali, algo maior aconteceu. As pessoas começaram a se mover, uma a uma. Abriram espaço. Não por obrigação, mas por escolha. Quando finalmente chegou sua vez, o ambiente já não era o mesmo. Havia silêncio, havia respeito, havia algo difícil de explicar. Ao ser atendido, ele agradeceu com um sorriso discreto e saiu como entrou, sem aplausos, sem pedidos de foto, sem discursos, mas deixou algo para trás, uma fila inteira mais humana, pessoas pensando, corações tocados. Naquele dia, ninguém ali contou que viu um ídolo. Contaram que viram alguém que poderia ter exigido, mas escolheu esperar. Porque às vezes, a maior grandeza não está em ser reconhecido. Está em continuar sendo quem você é, mesmo quando ninguém está olhando. Antes de sair, Roberto Carlos parou por um instante na porta. Não olhou para trás, mas parecia sentir tudo. Sentia os olhares, sentia o silêncio, sentia o que havia sido despertado ali. Lá fora, a rua seguia como sempre. Carros passando, gente apressada, o mundo em movimento. Mas dentro daquele lugar, algo tinha ficado. Uma senhora comentou baixinho: Hoje eu aprendi mais do que em muitos anos. A mãe apertou a mão do filho e disse: Nunca esqueça disso. O jovem respirou fundo, sabendo que tinha presenciado algo raro. Não um momento de fama, mas de humanidade. Roberto Carlos seguiu seu caminho, como quem não precisava provar nada. Porque quem é grande de verdade não se mede pelo quanto é reconhecido, mas pelo quanto respeita o outro, quando ninguém está aplaudindo. E aquela fila comum, naquele dia comum, se transformou em uma lembrança eterna, uma história simples, sem palco, sem música, mas com uma lição que ninguém ali jamais esqueceria. E talvez seja por isso que algumas pessoas não são apenas artistas, são lembrança, são exemplo, são silêncio que ensina.